Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576, 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Fechou então. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse. Pastor, o senhor vai pregar sobre Apocalipse. Rapaz, é difícil, hein? Mas vamos tentar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? O último livro da Bíblia, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Amém? Todos acharam? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois dessas, devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3: e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Versículo 4: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. E versículo 5: e do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo,
as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si, cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Amém, querido? Somente até aí. Coloca a Bíblia, você já está sentado, né? Amém. Fecha os teus olhos, curva a sua fronte. Vamos fazer essa oração. Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, ó Pai. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Entregamos, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, que eu possa ser, Senhor, um utensílio na Tua casa, uma voz profética para falar com os Teus filhos, um utensílio nas Tuas mãos, que eu possa ser um instrumento, que o Senhor seja o tocador, e que as Tuas palavras saiam do trono de Deus. Fala com a Tua igreja, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, e assim nós oramos crendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. João foi o único apóstolo que recebeu este convite. Sobe aqui, que vou te mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. O único apóstolo que recebeu estas revelações. Mas que coisas são essas que ficou para trás, que ele está dizendo agora essas coisas vão acontecer, depois dessas coisas vão acontecer. Ou seja, Deus estava revelando para o apóstolo João o futuro. No capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos João recebendo a revelação das 7 igrejas. A revelação da totalidade da igreja. A igreja que começou até os dias de hoje. A primeira igreja. A primeira igreja era como uma igreja forte. Uma igreja que começou. Ela perde o amor. O cenário da igreja, a qual João recebe a revelação no capítulo 3, ela é problemática. Uma igreja que parece que é alguma coisa, mas não é. Ela vem perdendo. O cenário da igreja está triste. Primeiro ela perde o amor, depois ela perde as forças, depois ela fica mundana e a outra fica profana. E depois ela fica morta. E isso é uma decadência. Primeiro nós perdemos o amor. Se você perder o amor, muito provável que você vai perder as suas forças. Se você perde as suas forças em Deus,
Se você perde o amor, perde as forças, você vai virar mundana. Depois será profano. E aí a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, que parecia ter alguma coisa, pensa que não sentia falta de nada. Mas Deus estava dizendo para ela: tu és pobre, miserável e nu. Realmente essa é a situação da maior parte da igreja de Jesus na terra. Pensa que é alguma coisa, pensa que pode fazer alguma coisa, pensa que só porque tem dinheiro, pensa que tem riqueza, pensa que tem fama, pensa que está dentro dos propósitos de Deus. E a pior coisa é você pensar que é, quando na verdade você não é. Porque quando você pensa que você sabe, você não faz nada para mudar. Mas quando você sabe que você precisa mudar, nós fazemos alguma coisa para mudar a história, a situação, reverter o problema, mudar a história. E Deus, Ele quer mudar a história. Na verdade, João recebe uma revelação do que as coisas iriam acontecer no futuro. No capítulo 4, João teve uma visão. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E nós estamos ministrando a respeito disso. Os céus abertos. A igreja precisa encontrar o céu aberto. Nós precisamos abrir este céu para receber as revelações de Deus, receber os direcionamentos de Deus. Estevão abriu o céu. Nós ministramos aqui. Estevão sendo apedrejado, ele declarou as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O cara sendo morto, apedrejado, e ele declarava dizendo ainda: não imputa a eles este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. O meu espírito eu entrego nas tuas mãos. Já pensou? A igreja no nível de renúncia dessa forma? Já pensou nós andarmos nesse nível de perdoar os nossos irmãos, de perdoar aquele que nos ofende, de perdoar daqueles que pisam no nosso pé, no nosso calo, aquele que mexe na nossa ferida, aquele que recebe um bufetão no rosto e vira a outra face, aquele que ama mesmo quando é perseguido, aquele que ajuda mesmo quando ainda está passando por problema e necessidade. Porque você não pode ser bom só quando você está bem. Não, eu preciso ser bom quando eu estou com Deus, não só quando eu estou bem. Eu estou bem, então eu estou sendo bom. Não, se você está mal, pastor, as coisas estão difíceis, não está tão bem assim, continua sendo bom, continua recebendo a palavra de Deus, continua ainda abrindo os céus para a sua vida. E aí uma voz dizia para ele: sobe aqui e mostrar-te-ei estas coisas. Sabe por que João recebeu a revelação do futuro? Porque ele foi o único profeta, o único discípulo, o único homem que estava com Jesus na cruz. Foi o único que estava ali disposto a passar pela cruz. João teve a revelação do futuro. Todo homem deseja o que vai acontecer, todo homem deseja saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Sim ou não? Para quê? Para que nós nos preparamos para o dia de hoje. Mas eu quero dizer para você que todas essas coisas já foi revelada para nós. Eu afirmo para você que nós devemos conhecer o nosso futuro, porque a palavra de Deus já foi ministrada e a palavra de Deus já foi liberada para as nossas vidas. A Bíblia já foi há muito tempo confirmação que o futuro de Deus está próximo e pode ser revelado a mim e pode ser revelado para você. A Bíblia foi escrita anos atrás, milênios, séculos atrás, e ela estava dizendo que nos fins dos dias aconteceria catástrofes, acidentes, o amor se esfriaria, haveria terremoto, maremoto, fome, peste, guerra. Ele não diz a data, mas ele dá o tempo.
Ele mostra para nós o tempo. E este é o tempo. A igreja está vindo nos seus últimos dias, vivendo os seus últimos dias. E a igreja, ela precisa entender a revelação do futuro. Nós precisamos entender qual será o nosso caminho. Precisamos discernir o que é o corpo de Cristo. O que Deus realmente quer de nós. A igreja foi revelada para nós. Ou melhor, a palavra de Deus foi revelada para a igreja. Todas essas coisas já foram reveladas. O que nós precisamos é temor de Deus. Salmos capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E todas as coisas serão reveladas para Ele. A aliança de Deus será revelada para você. Para aqueles que o temem. Aleluia. João teve a revelação do que ia acontecer no futuro. Porque foi o único que foi até a cruz. Foi o único que foi a um lugar que ninguém foi, dos seus discípulos. Ele foi até a cruz, o único discípulo que estava com Jesus. Quem entende com clareza, escuta o que eu vou dizer para você. Quem entende com clareza o propósito da cruz, tem a revelação da eternidade. Quem entende o que Jesus fez naquela cruz, sempre vai ter a revelação do dia de amanhã. Sempre vai ter a revelação do futuro. Aleluia. Jesus o apóstolo João é considerado o apóstolo do amor, porque compreendeu o que é o amor de Deus como nenhum outro homem. Porque ele estava na cruz. Se você estiver na cruz, você vai entender os propósitos de Deus. Se você estiver na cruz, você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para compreender o futuro, na verdade nós precisamos primeiro compreender o presente. Nós precisamos compreender primeiro o que está acontecendo nos dias de hoje. Por que será que, se a Bíblia é tão exposta e clara para nós, porque algumas pessoas não entendem qual é o seu futuro? Porque algumas pessoas ainda estão perdidas e elas estão dentro da igreja. Essas pessoas estão dentro da igreja perdidas, sem um futuro, sem um entendimento, sem um propósito de vida. Se você não tem um propósito para você morrer, você também não tem um propósito para você viver. Por isso que o cristianismo, ele é apresentado pela cruz. Porque se você não morrer para este mundo, você não vai poder viver para Ele. Você não vai poder viver para Jesus, para fazer a vontade dEle, para você caminhar debaixo da sua submissão, do seu querer, da sua vontade. Por isso que nós precisamos primeiro compreender o presente. Agora, se você não compreender o seu presente, você não pode compreender o seu futuro. Sabe por quê? O livro de Apocalipse foi o último livro na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi o último livro. Porque se você não lê os 65 livros antes dele, se você não lê primeiro os outros livros, você não consegue ter uma clareza, o entendimento do livro de Apocalipse. Primeiro você precisa ter a revelação do que é a pessoa de Cristo, que está escrito e revelada nos outros livros anteriores. Por isso que Apocalipse é o último livro. A visão celestial do futuro precisa ser acompanhada pela visão celestial do presente, do que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a igreja, ela não pode viver de culto. Nós não podemos viver de movimento. A igreja não pode viver por campanhas. Nós não podemos viver sobre base humanas. Nós precisamos viver de fundamentos e de palavra de Deus. Não adianta nada criarmos aqui uma expectativa na sua alma que você será uma pessoa abençoada amanhã, se você não entende qual é o seu papel na igreja, se você não entende qual é o seu papel debaixo do corpo de Cristo, se você não entender o propósito de Deus na sua vida, você estará morto.
você estará morto. A palavra de Deus fala, e nós vamos ler aqui ainda. Só vou antecipar um pouco. Quem toma a ceia do Senhor sem discernir o que é o corpo de Cristo, toma para o seu juízo, para a sua condenação. E dentre vocês muitos estão doentes, muitos estão fracos, muitos estão morrendo porque estão tomando sem discernir o que é o corpo de Cristo. Se você não entender o que é o corpo de Cristo, se você não entender a visão celestial do presente, você não vai conseguir entender a visão celestial do futuro. Aleluia! Sem entender a pessoa de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo, não podemos entender os planos específicos que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Achamos que estar dentro da igreja, achamos que servir, as pessoas, a igreja, já estamos fazendo o papel de Cristo, já estamos fazendo o papel que a igreja precisa. A verdade, nós precisamos ir além disso. Além, compreender o corpo de Cristo é você entender a vontade dele na sua vida. Na passagem a qual nós lemos, João descreve a visão do céu. Descreve e ele começa a comparar as coisas que ele conheceu na terra com as coisas que ele viu no céu. Mas a verdade é que ele sente a falta de palavras para descrever. Era semelhante, era parecido, parece, porque ele nunca esteve no céu, então ele não sabia como que eram as coisas de lá. E aí ele começa a comparar com as pedras, com as coisas valorosas, preciosas. E ele começa a descrever os anjos, os 24 anciões, o trono. E sobre o trono estava semelhante a um rio de vidro. Cara, que doideira, que chapação é essa? João, ele consegue ver o futuro, ele consegue enxergar a igreja. Qual seria o futuro da igreja? Porque ele estava onde? Ele estava na cruz. Quando nós passarmos por ela, quando nós passamos por esse caminho, aleluia, de morte, de renúncia, nós vamos entender o papel da igreja, nós vamos entender o que é servir a Cristo. Não adianta você dar o seu dízimo para a igreja, não adianta você fazer parte todos os meses da Santa Ceia, se você não estiver dentro do propósito de Deus. Deus quer te levar a lugares que você ainda não foi. Deus, Ele quer levar a igreja desses últimos dias a lugares que ela ainda não foi. Nós não queremos alcançar a política porque a igreja já está lá. Nós não queremos alcançar, aleluia, as rádios porque a igreja já está lá, na televisão, a fama. Não, querido, nós precisamos alcançar lugares que a igreja ainda não está, aonde a igreja ainda não foi. E aonde que a igreja ainda não foi? Aonde que a igreja precisa ir, pastor? A igreja precisa ir para a cruz. Nós precisamos primeiro ir lá no céu para compreender as coisas daqui da terra. Se nós não entrarmos no propósito celestial de Deus, nós não vamos conseguir discernir o corpo de Cristo. Capítulo 3 de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ver, mas sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Sabe de uma coisa, irmãos? João, ele fica meio que atrapalhado para descrever as coisas que estavam acontecendo lá no céu. Ele recebe essa revelação e depois ele declara dizendo: olha, vocês ainda não viram como Ele é realmente, mas um dia nós seremos como Ele, e nós poderemos ver Ele na sua totalidade. Assim como Ele é, quando Ele se manifestar, nós veremos a Ele.
na sua totalidade. Nós não podemos ver com os nossos olhos como Ele é realmente, mas nós podemos ter um entendimento do qual é a vontade de Cristo. Qual é a vontade que Ele queira que nós realmente vivemos. O que é importante para mim, o que é importante para você. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 até o versículo 31. Declara dizendo: por isso aquele que comer e beber do corpo, do cálice do Senhor indignamente será culpado do seu sangue. Aleluia. E aí ele começa a declarar dizendo: examine, pois, o homem a si mesmo. Assim como o pão, e coma e beba do cálice. Aleluia. Pois quem come e bebe sem discernir o que é o corpo de Cristo, bebe para o seu juízo. Se nós não entendemos qual é o propósito de Deus, e nesse texto ele não está simplesmente falando sobre um texto que nós vamos ler para tomar a Santa Ceia. A Bíblia não colocou esse texto simplesmente para nós hoje tomar a Santa Ceia, não, vai muito além disso. Aleluia. Nós precisamos entender a dimensão espiritual e discernir o que é o corpo de Cristo. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe para o seu juízo. Então eu entendo que se nós discernirmos o corpo de Cristo como um princípio de maldição, porque muitos religiosos, pastor, eu não vou tomar a Santa Ceia hoje, quando fala, né? Porque eu fiz besteira. Então ele teme, né? Ele teme de tomar o corpo, tomar, né, o sangue, beber. Pastor, muitos nem veem falta, né? Porque fica com peso na consciência. Mas se nós conseguimos discernir que isso, se nós tomarmos indignamente, será uma maldição nas nossas vidas, nós também teremos que reconhecer que essa atitude inversa, quando você toma discernindo, é para a sua bênção. Quando você toma o corpo de Cristo discernindo realmente o que significa isso, você está traindo bênção para a sua vida. Quando falamos do corpo de Cristo, nós precisamos entender primeiro o corpo físico e o corpo ministerial. Porque Jesus, ele tem um corpo físico, aquele corpo que sentiu fome, aquele corpo que sentiu sede, aquele corpo que sentiu frio, aquele corpo que foi flagelado naquela cruz, que recebeu maltratos. Ele sente tudo isso. Esse corpo foi ressuscitado dentre os mortos e ele foi transladado da terra para o céu. Esse é o corpo de Cristo físico. Mas existe o corpo de Cristo espiritual, ao qual muitos ainda não conseguem enxergar e entender isso. Efésios capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Ele se sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo. Peraí, Jesus, ele fez todas as coisas se submeterem a Ele debaixo dos seus pés, para que Ele seja a cabeça, e deu à igreja como seu corpo, para o complemento daquele que encher todas as coisas e com tudo. A igreja é o complemento para encher as nossas vidas. Às vezes nós achamos que não, Deus basta na minha vida. Não, cara. Não adianta você querer cultuar a Deus só você dentro da sua casa. Isso é bom, isso é necessário. Na verdade, isso é intimidade com Deus. O nosso culto não é simplesmente dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que este corpo é o que vai nos complementar para que possamos servir o ministério do corpo de Cristo. Não adianta, pastor, eu não vou para a igreja, eu sou a igreja. É verdade.
Você é a igreja, é o templo do Senhor. Mas existe o corpo de Cristo. E este corpo precisa estar ajustado. Esse corpo precisa estar alinhado. E este corpo precisa estar vivendo o que realmente Deus espera que nós vivemos. Precisamos viver este alinhamento. Pastor, nós precisamos chorar com aqueles que choram. Nós precisamos viver a dor das outras pessoas. Nós precisamos estar dentro deste corpo. E este corpo tem dificuldade, irmãos. Esse corpo tem problemas. É imperfeito. Mas é o corpo de Cristo. Ainda é o corpo de Cristo. Ah, mas na igreja tem muito problema, tem fofoca, tem um monte de coisa. Mas ainda é o corpo de Cristo. E se você não está dentro deste corpo, a igreja que vai ser arrebatada será a igreja, o corpo de Cristo. A igreja que está unida, a igreja que está vivendo os propósitos de Deus. Por isso que é muito importante nós vivemos com os nossos irmãos em Cristo congregando. É necessário isso para o crescimento, para uma totalidade. Agora não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que servir a Deus e o corpo de Cristo também é servir as pessoas individualmente. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 25? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo. Mateus capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome. Olha aí. Eu acho que eu coloquei errado aí, né? Versículo 35. Eu tive fome e me deste de comer. É isso? Tive sede e me deste de... Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntaram ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e depois te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que visitastes um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ou seja, ele estava com fome, ele estava com nu, ele estava preso. E Jesus estava dizendo: olha, quando vocês estão fazendo a um desses meus, vocês estão fazendo a mim. Sabe quando nós pegamos os nossos irmãos, fazemos aquela sopa, né? E vamos levar para os moradores de rua, vamos pregar o evangelho, vamos levar uma roupa para o necessitado. O cara está drogado, o cara está chapado, noiado, né? Charolado, sei lá, doidão, não está entendendo nada, mas nós estamos ali servindo a ele. Nós estamos ali entregando uma sopa, um alimento, uma água, dizendo: olha, Jesus te ama, tem uma grande obra na sua vida. Você está fazendo para quem? Você está fazendo para a sua alta promoção? Ou você está fazendo para o corpo de Cristo? Porque se você estiver fazendo para a sua alta promoção, sabe o que você vai fazer? Você vai tirar a foto e vai pôr no Facebook. Porque isso é relacionamento com Deus, para provar que você faz alguma coisa. Mas quem faz com a direita, a esquerda não precisa ficar sabendo, meu irmão. Você faz para o corpo de Cristo, você faz para Ele. Você precisa entender alguns princípios. E esse princípio de discernir o corpo de Cristo é fundamental na sua vida. Porque se você não entender que você precisa servi-lo,
você vai ficar para trás, você vai estar tomando o corpo, bebendo, fazendo parte para a sua própria condenação. Por isso que em meio de vocês tem um monte de doentes, fracos, oprimidos, destruídos. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons. Existia curas, milagres, prodígios, maravilhas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, agora vocês precisam discernir o corpo. Por isso que existe um monte de problema aí, porque você não entende qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é nós mostrarmos o que nós estamos fazendo. Isso aí é intimidade, é pornografia, na verdade. Não é intimidade. Porque quando eu faço, me relaciono para mostrar para as pessoas, isso é pornografia. Isso não é intimidade, meu irmão. Intimidade com Deus é no oculto. Quando você deita com a sua esposa, a esposa com o seu marido, você não faz nada na frente das pessoas. Porque se fizer, como eu já ministrei aqui, é pornografia. A intimidade com Deus é a mesma coisa, irmão. Se a igreja não discernir o corpo de Cristo, se não entender qual é a vontade de Deus, nós vamos ficar para trás. Servir a Deus é servir as pessoas. Servir a Deus é você servir o seu próximo. Servir a Deus é você gostar do seu irmão, mas amar o seu inimigo. Porque aquele que te faz bem, é fácil você amar, mas aquele que te faz mal, você está servindo o corpo. Você está fazendo alguma coisa para o corpo de Cristo. Por isso que um coração que não se ofende é uma semente para o reino de Deus. Ah, pastor, mas estou magoado, estou chateado, não vou mais para a igreja. Porque aquele irmão ali... Não, irmãos, isso é o corpo de Cristo. Não tem problema. Mas você ainda precisa servir. Ainda você precisa amar. Ainda você precisa entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Ele não pode te frustrar. Jesus nunca vai te frustrar. Ele é o exemplo vivo, pleno para nós. Por isso não olhe para as pessoas, olha para Deus. Não procura exemplo, seja você este exemplo que Deus procura na terra. Porque hoje Deus está procurando verdadeiros adoradores. Antes, Ele declara dizendo: eu achei meu filho Davi, um verdadeiro adorador. E agora Ele está dizendo: eu procuro verdadeiros adoradores. Porque existem falsos. Existem falsas igrejas. Existe falso cristianismo. Existem falsos pastores. Existem falsos líderes. Por quê? Porque ainda não entendeu o propósito do reino. Porque quando você entende qual é o propósito do reino, você não precisa se promover. Você faz por amor ao reino de Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, João teve uma visão de Cristo. João viu Jesus. João viu Jesus na sua totalidade. Ele não viu mais aquele corpo. A aparência de Jesus era diferente. O seu cabelo era como lã, branca como a neve. Os seus olhos como de fogo. O seu rosto reluzente. No seu peito existia uma couraça. Na sua perna estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele viu Jesus na sua totalidade, assim como um dia nós veremos. Mas enquanto nós não vemos este Jesus nas nossas vidas, nós precisamos enxergar nas pessoas este Jesus. Nós precisamos enxergar Jesus na vida das pessoas. Nós ainda veremos um dia como Ele é, mas precisamos entender que a igreja agora é o seu corpo. O corpo ministerial. Aleluia. Jesus teve a revelação, ou melhor, João teve a revelação de Cristo. Depois ele teve a revelação do quê? Da igreja. Primeiro eu tenho a visão de Deus, a visão celestial, a vontade de Jesus na minha vida. Depois eu tenho a revelação da igreja. Porque se você não entender primeiro
quem é Jesus e o que Ele é para você, na sua vida, o que Ele representa na sua vida, você não consegue entender o seu futuro. Jamais poderemos entender. Nunca vamos chegar a um nível espiritual se nós primeiro não entendemos qual é o papel de Cristo nas nossas vidas. Os profetas anunciaram o reino de Deus. Os profetas, eles profetizaram que o reino de Deus iria vir. Sabe o que eu entendo? Que nós não precisamos mais pregar. Nós não precisamos mais anunciar. Os profetas já anunciaram. Os profetas já declararam isso. Já teve a revelação. E aí Jesus aparece. Jesus vem num homem simples. Deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou tudo. E se fez homem. E agora Ele manifestou o reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus. Mas a igreja é a que vai estabelecer o reino de Deus. Não adianta eu pregar se eu não estabelecer. Não adianta eu manifestar se eu não estabelecer. Vamos manifestar o reino de Deus, vamos fazer uma campanha aqui de oração, de quebra de maldição e de libertação. Oh glória, a igreja vai encher. Nós vamos orar, os demônios vão cair por terra. Só que se eu não estabelecer, amanhã eu vou ter que orar de novo pela essa mesma pessoa, porque o demônio vai voltar na vida dela. Então, ou seja, nós vamos ter que sempre fazer o mesmo papel. Se a igreja não estabelecer, escuta, nós não precisamos pregar, nós não precisamos manifestar. Nós precisamos estabelecer na vida das pessoas. Se nós estabelecermos o reino de Deus na vida das pessoas, nós vamos conseguir discernir o que é o corpo de Cristo. Aleluia! O papel da igreja não é apenas anunciar, não é apenas manifestar, mas é estabelecer. Servir a Deus por anos, ser batizado, é como eu já disse. Não significa que você está fazendo a vontade de Deus. A igreja precisa despertar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos sair desse acomodismo. Quando Natanael teve um encontro com Jesus, Jesus começa a revelar a vida dele. E aí ele acredita: tu és realmente o Cristo. E aí Jesus declara para ele: olha, porque você creu em mim porque eu revelei você que estava sentado debaixo da figueira. Eu digo mais para você, Natanael, a partir de hoje, eu ministrei isso aqui a semana passada, a partir de hoje, os céus estarão abertos sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver os anjos subirem e descerem. Os céus abertos na terra. É disso que a igreja precisa. O céu estabelecido. Fundamentos de Deus estabelecidos. É disso que eu e você precisamos. Sabe? Quando você está ofertando a Deus, quando você está dizimando a Deus, quando você está contribuindo para a obra de Deus, você não está fazendo para as pessoas, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para os pastores, você faz para o corpo de Cristo, você faz para abençoar o corpo de Cristo. E se você abençoar o corpo de Cristo, você pode ter certeza, irmãos, você será abençoado. Você será abençoado. Maria Madalena quebrou o vaso, o perfume ungiu. Judas quis paralisar aquela unção, mas ele disse: deixa que ela faça isso, porque ela está me preparando para o meu sepulcro. Ela está me preparando para que eu possa morrer. E o que ela está fazendo hoje será lembrado por onde a minha palavra chegar. Vão ministrar aquilo que elas estão fazendo. Sabe por quê? Ela estava estabelecendo.
Quando você estabelece, sempre haverá uma voz que vai ecoar para gerações. Porque quando nós estabelecemos, nós não criamos admiradores, nós criamos filhos. Quando nós estabelecemos o corpo e quando nós servimos a igreja, quando nós servimos as pessoas, nós estamos estabelecendo, criando raízes. Nós estamos fincando a nossa estaca. Nós estamos criando base, fundamentos. É disso que nós precisamos, de fundamentos. A igreja precisa ser fundamentada. Nós precisamos fundamentar essa igreja dos últimos dias, irmãos. Parece que nós estamos perdidos no culto, ouvindo o pastor falar. Parece que nós estamos indo atrás de uma canção bonita, de uma banda bonita, de uma igreja grande, cheia. É isso que te atrai o reino? É isso que atrai você para o reino? É isso que te atrai para fazer a obra de Deus? Ter fama, sucesso, reconhecimento? Não espera ter reconhecimento. Porque se você fizer por amor a obra de Deus, por mais simples que seja, você está fazendo para Ele. Aquela pessoa que bate no vidro do seu carro, quando você abaixa o vidro e fala para ela: olha, eu não tenho um ouro, eu não tenho prata, eu não tenho um dinheirinho aqui para te dar, mas o que eu tenho, eu digo para você. Olha, Jesus, Ele te ama. Ele tem uma boa obra na sua vida. Eu não tenho nada para te oferecer aqui. Não tenho dinheiro, mas posso te dar aqui alguma coisa. Quando a gente foi buscar a pamonha para a igreja lá, para a noite country, não tinha nada para oferecer para a pessoa. Ela pediu um dinheiro. Aí sabe o que eu fiz? Ninguém sabe. Peguei a pamonha da igreja e dei para ele. Sabe, são gestos, são coisas simples. A igreja não precisa de pregadores. Não, nós não precisamos mais de pregadores. Nós precisamos de pessoas que vão estabelecer o reino. A visão celestial para o futuro tem que estar na sua vida, no presente. Se você não entender o seu papel como igreja, se você não entender o seu papel como filho de Deus, você vai beber o corpo, você vai tomar o sangue de Jesus indignamente. Não é o pecado. Porque o pecado hoje você pode pedir perdão para Deus e você ser perdoado. Mas se você discernir, você não vai voltar a pecar. Se você entender os propósitos de Deus, você não vai voltar a pecar. Você não vai voltar a errar. Se você entender os propósitos de Deus, você não vai voltar para as mesmas práticas. Você vai viver e vai estabelecer, não apenas na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Sabe de uma coisa? Existe uma geração esperando por uma voz profética. A palavra de Deus fala que nos últimos dias a terra estaria clamando pelos filhos de Deus. Mas o evangelho está para tudo que é lugar, pastor. Mas ainda assim, a terra clama pelos filhos de Deus. Porque nós podemos ter qualquer outra coisa por aí. Artista, né? Gospel. Nós podemos ter aí empresário no mundo gospel, que cobram para pregar, que cobram para ir cantar, que cobram para fazer qualquer coisa. Mas filho não, filho estabelece. Filho perde para fazer a obra de Deus. Filho perde para acrescentar no reino de Deus. A igreja precisa perder. Nós entramos para a igreja para ganhar, mas a verdade é que nós entramos para perder, irmãos. Perder dias de descanso.
Perder dias que nós podemos estar viajando, passeando com a nossa família. Perder momentos dentro da nossa casa para estar trabalhando para o reino de Deus. E eu não estou dizendo apenas dentro da igreja. Eu não quero que você venha na terça, na quinta e no domingo. Não é só isso. Precisa ser feito muito mais coisa. Nós precisamos despertar. Sair do acomodismo. Sair da posição a qual nós encontramos hoje. Talvez se eu perguntar para algumas pessoas: o que você fez para o seu próximo essa semana? Você ajudou alguém? Você falou da palavra para alguém? Você carregou alguém junto com você? Aquele que te magoou, você liberou o perdão? Aquele que te ofendeu, você está bendizendo o nome dele? Ou você está falando mal dele? Porque essas coisas vão determinar se o seu coração está realmente no centro da vontade dele. São essas atitudes que vão revelar se realmente nós estamos tendo intimidade com ele ou só uma aparência de avivamento. Porque é gostoso entrar num lugar, num ambiente da glória. É gostoso, nós entramos no mistério, sapateamos, pulamos, rodamos, caímos no Espírito, levantamos, aí caímos de novo, depois levantamos. É gostoso tudo isso. Mas só isso não basta. Essas coisas não vão te levar para o propósito. O que vai te levar para o propósito é renunciar a sua vida em favor do ministério de Cristo. Você precisa morrer na cruz com Ele. Você precisa enxergar o que é o amor de Deus. O amor de Deus, Ele é incondicional. Ele serve para todos. O amor de Deus é para aquele que matou. O amor de Deus é para aquele que estrupou. O amor de Deus não é só para aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Não. O amor de Deus é para todos. E quem que vai levar esse amor? Sou eu, é você, é o corpo, é a igreja. Então entenda qual é o seu papel. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Jesus. Ah, Deus. Jesus, eu te amo. Eu te quero, Jesus, eu te quero. Mais que tudo, Jesus, eu te amo, te amo. Mais que tudo, nada mais me satisfaz, nada mais Me satisfaz, satisfaz. nada mais me satisfaz. Se você deseja a presença dele, então Só clame por ele. Só você. Pede pra ele. Só você. Pede pra ele abrir o céu sobre a sua vida. Só você. Levanta as tuas mãos. Só você. Fique de pé para adorar ele, meu irmão. Ele está aqui. Ele está presente. Eu te amo. Lui Candoramachu, Eu te amo, Pai. Mais que tudo. Nada. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Senhor,
Quero convidar você para vir aqui na frente. Você que estava cansado, pastor, estou cansado. Não aguento mais, eu estava afastado do Evangelho de Cristo. E eu preciso me encher desse amor, eu preciso me encher dessa presença. Eu preciso encontrar os céus abertos e receber essa revelação do céu.